Convido você a abrir a sua Bíblia agora, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, nós leremos os versículos de número 1 ao número 10. Hebreus 5, de 1 até o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, e hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse instante, irmãos, convido você para que oremos mais uma vez. Pai, nós nos voltamos a Ti mais uma vez, agradecidos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Fala conosco por meio da Tua palavra agora, Senhor. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe das nossas motivações, e sabe o quanto precisamos da Tua palavra. Fala, ó Deus, por obra do Teu Santo Espírito, ilumina, Senhor, a mente de cada um que aqui está, para que ouvindo a Tua palavra, sejamos nós por Ti mesmo santificados, exortados, ó Pai, para que confiemos no Senhor, para que obedeçamos a Tua palavra em todo o tempo. Assim nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Irmãos, lamentavelmente, como todos já sabem, nós temos experimentado dias difíceis nesses últimos meses, nessa última semana. Mais uma guerra foi travada no Oriente Médio, e quando sempre, desde o princípio, quando Israel tornou-se um estado ali, várias guerras têm acompanhado aquele ambiente. E também uma discussão teológica vem acompanhando todas as pessoas, desde a década de 60, em que aconteceu a organização do Estado de Israel, vem sendo falado nas igrejas a respeito do papel escatológico que Israel teria nos dias de hoje. É claro que a Bíblia vai trazer algumas coisas a respeito deste ensinamento. É claro que o povo judeu, ele foi um povo preparado para trazer a nós o Senhor Jesus, Messias judeu, e com certeza, toda aquela terra em que ele está, é direito dele, é direito daquele povo, como nós vemos pela palavra de Deus. No entanto, quando nós refletimos a respeito do caráter escatológico de Israel nos dias de hoje, nós temos de lembrar, irmãos, que à luz daquilo que Romanos 11 nos fala, como Paulo profetiza bem ali, haverá um momento em que eles se converterão ao Senhor Jesus, naquilo que ele ensina sobre a dispensação dos judeus, em que vários judeus eles crerão, e judeus étnicos, segundo toda aquela linhagem da palavra de Deus, eles crerão em Jesus Cristo, e por isso nós devemos orar por eles, devemos clamar por eles, porque deles são os patriarcas, porque dele vem o nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, meus irmãos, há muitas coisas que foram acrescentadas nisso daí, que a palavra de Deus não fala a respeito, como uma construção de um templo, como coisas que muitas vezes nós vamos inferindo da palavra de Deus, mas que nós não temos verdadeiramente ali, vamos dizer assim, a palavra de Deus não ensina claramente essas coisas, de que há um papel especial para Israel nos últimos dias. Por isso que nós temos que muitas vezes amar Israel, orar por eles, ou então adotar práticas judaicas na nossa vida. E aqui, quando nós nos voltamos à palavra de Deus, meus irmãos, nesse sentido, no que diz respeito a esta situação em particular, sobre a questão do judaísmo ainda ter um papel preponderante na história da redenção do povo de Deus, nós vemos que a carta aos Hebreus foi escrita para combater esse ensino. Ela vai nos mostrar verdadeiramente que aquele Israel étnico que existe, ele já havia cumprido todo o seu papel quando Cristo veio a este mundo. E cabe a ele então se converter a este Senhor Jesus, crer nele para que haja paz em seus muros, para que haja reconciliação, para que eles verdadeiramente sejam novamente enxertados na videira da qual eles foram cortados posteriormente. E assim então nós vemos o autor da carta aos Hebreus falando a respeito da superioridade de Jesus em relação ao judaísmo. Aqui ele esboça, meus irmãos, em todos esses 13 capítulos, falando para pessoas que estavam querendo retroceder àquelas práticas judaicas, retroceder aos sacrifícios que eram feitos no templo, retroceder a religião judaica, porque eles estavam sendo perseguidos. Eram cristãos que haviam saído do judaísmo, que haviam se convertido do judaísmo para o Senhor Jesus Cristo. E então eles estavam sendo tentados por causa da perseguição, por causa do abandono familiar, pela exclusão do círculo social, por muitos deles serem deserdados pelos seus pais que eram judeus, por não participarem mais daquelas questões, por não crerem mais nos sacrifícios. Muitos deles, sendo tentados, queriam retroceder, abandonar a Cristo, abandonar Jesus. E então ele, com amor, como um pastor falando às suas ovelhas, ele vai exortar, ele vai admoestar aqueles irmãos, que eles deveriam permanecer olhando para Jesus, que eles deveriam permanecer cristãos, porque tudo aquilo que o judaísmo se havia proposto, fazia no passado, já havia se cumprido com a vinda do Senhor Jesus. E então ele fala nessa carta da superioridade do Senhor Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Ele fala da superioridade de Jesus aos anjos. Ele fala da superioridade de Jesus em relação a Moisés, o grande nome do judaísmo em todas as épocas. Ele vai falar sobre a superioridade de Jesus com relação ao próprio Josué, que levou o povo a entrar na terra prometida. E ele então aqui lhe mostra, em quinto lugar, a superioridade de Jesus em relação ao sumo sacerdote. E como nós lemos ali no livro de Levítico, o sumo sacerdote era uma figura muito central na religião judaica. Na verdade, era um homem que era eleito, vamos dizer assim, designado por Deus, como nós vamos ver aqui, que adentrava uma vez por ano, no chamado dia de Yom Kippur, até aquele lugar santo, onde ele oferecia um sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E ele era uma pessoa considerada em Israel, considerada pelo judaísmo daquela época como um dos grandes. E aqui então o autor, desde o capítulo 4, no versículo de número 14 até o versículo 16, ele fala da superioridade de Jesus em relação aos sumos sacerdotes. No capítulo 4 ele fala que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, porque ele era o Filho de Deus, ele era verdadeiramente homem, ele havia adentrado não ao templo ali onde apresentava os sacrifícios, mas aos céus onde Deus estava. Ele faz intercessão por nós e por meio do seu sacrifício ele nos salva. Ele vai mostrar isso nesses versículos. E agora,
para finalizar esta parte que é tão importante do livro de Hebreus, no capítulo 5, do versículo 1 a 10, ele ainda vai continuar essa comparação. Ele vai falar um pouco das qualificações de um sumo sacerdote, e ele vai nos mostrar como Jesus cumpre cabalmente todas essas qualificações. Como o Senhor Jesus Cristo, Ele ofereceu algo que é verdadeiro e eterno. Como Ele vai mostrar por meio deste texto que os sacrifícios de animais, como se fazia no tempo de Levíticos, não são mais necessários, porque Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que fez uma obra perfeita na cruz do Calvário. Então, o nosso desejo neste sermão é mostrar isso, que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque foi chamado por Deus, ofereceu o sacrifício perfeito, sem pecado, e tornou-se o autor da nossa salvação. Então eu quero destacar aqui, meus irmãos, duas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu quero destacar as qualificações do sumo sacerdote da antiga aliança, e em segundo lugar, como Jesus, ele cumpre satisfatoriamente essas qualificações. Vejamos então o que diz os versículos de número 1 até o 4, falando das qualificações que um sumo sacerdote tinha. O autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aqui então o autor ele destaca 4 qualificações nestes textos, para mostrar o que quem que podia ser ali um sumo sacerdote, o que era essa figura no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele destaca no versículo 1, aqui que o sumo sacerdote ele era escolhido dentre os homens, ou seja, ele tinha de ser judeu e tinha de ser um ser humano. Pode parecer óbvio para nós aqui, mas ele tinha de cumprir primeiramente essas características. Ele tinha que ser um homem real e ele tinha de ser judeu. Ele tinha de ser escolhido entre ali das tribos de Israel, especificamente da casa de Arão, como nós vamos ver, como o texto ali de Êxodo nos diz que é a linhagem de Arão que daria origem a esse ofício na casa de Israel. Era um homem que era escolhido, chamado, designado dentre todas as 12 tribos do povo, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para oferecer sacrifícios perante o povo e perante Deus. Ele estava relacionado às coisas espirituais. Ele tinha um ofício muito grande, ele tinha um ofício principal ali, que era oferecer sacrifícios naquela época. E desde Arão foi assim. As pessoas que eram designadas para cumprir este ofício, eles tinham que fazer determinados rituais de purificação, de lavagem, a forma como eles se vestiam, o que eles carregavam no peito, as túnicas, as roupas que eles vestiam, tinham um significado em particular, pois eles tinham, mesmo sendo homens, eles estavam sendo pessoas que representavam todo o povo perante Deus. Eles representariam as pessoas perante Deus, então ele tinha de ser judeu verdadeiramente, não podia ser um estrangeiro, não podia ser alguém de uma outra tribo, tinha que ser da família de Arão especificamente. Eram pessoas que só viveriam para servir naquela função. Eles seriam sacerdotes, seriam pessoas que trabalhariam ali no tabernáculo, no templo, para realizar essas questões, para realizar essas funções que estavam ligadas perante Deus, perante os assuntos espirituais. Seriam eles que realmente cumpririam
a oferta pelo pecado, como nós vamos ver posteriormente. E uma segunda qualificação que o texto aponta ainda no versículo 1, é que ele tinha de ser capaz de representar o povo perante Deus, de oferecer sacrifício pelos pecados. O verso 1 diz: e constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Essa palavra dons tem um significado melhor quando nós entendemos ofertas. Não está relacionado a dons espirituais ou coisas do tipo, mas era a oferta de grãos, era a oferta de animais menores que as pessoas traziam, e o sacerdote ele tinha uma função de apresentar essas ofertas perante Deus. Ele era mais ou menos aquela pessoa que ia fazer conexão entre o povo pecador e o Deus Santo. Por isso ele passava por todo um processo, por isso que ele estava constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens. Então ele tinha de ser um homem, ele tinha de ser capaz para fazer isso, ele tinha de passar por todo aquele processo, como eu havia dito, para tratar em relação disso. Ele tinha de ser apto a oferecer esses sacrifícios e ofertas. Como nós lemos aqui no livro de Levítico, naquele primeiro momento em que Deus instituiu ali o sacerdócio por meio de Arão, e Arão então ele se purifica antes, ele passa primeiro a apresentar uma oferta por causa dos seus pecados, depois ele apresenta uma oferta por causa do povo, uma oferta de um boi, de um carneiro, de uma ovelha e de vários animais que iam fazendo, que tinham ali um significado no livro de Levítico, para cada ofensa, seja ela maior ou seja ela menor. Então havia este significado na carta aos Hebreus, e aqui nós vemos, meus irmãos, que ele tinha de ser assim. E não apenas isso, mas uma terceira qualificação este texto nos apresenta, que ele tinha de ser capaz de compadecer-se do povo, ou seja, ser empático e moderado com relação às pessoas. Ele tinha que carregar em si uma compaixão pelas pessoas por quem ele estava oferecendo sacrifícios. E ele vai dizer o texto nos versos 2 e 3, ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele vai dizer, olha, ele tem de ser capaz de compadecer, de ter empatia para com a situação daquelas pessoas. Não tinha que ser aquele sacerdote raivoso, lá vem esse povo de novo apresentar oferta pelo mesmo pecado. Mas eles pecaram nisso na semana passada, vai eu de novo ter que derramar aquele sangue daquele pobre bicho, de novo por causa do mesmo pecado. Não, ele tinha de ser aquela pessoa empática, porque ele sabe que o povo, como diz o autor aqui, eles eram ignorantes muitas vezes com relação às coisas de Deus, ou seja, eles não tinham um conhecimento perfeito, afinal, eram muitas as leis, eram muitos os sacrifícios, eram muitas as coisas, e muitos deles não conheciam, pecavam pelo próprio desconhecimento, como é a ideia que o texto aqui nos passa, ou então, por aqueles que se desviam do caminho, por aqueles que pecam contra a lei de Deus. E não era só uma lei moral, irmãos, era uma lei também que abrangia outras áreas da vida, como a sociedade, como uma lei sanitária. Então eram muitas coisas que identificavam a pecaminosidade das pessoas, e o sumo sacerdote ele tinha de apresentar essas ofertas, por isso ele tinha que ter empatia. É como nos dias de hoje, os nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, eles têm de ser empáticos ao povo. Eles não podem ficar, corroendo-se dentro do seu coração pelos pecados que as pessoas praticam, pelas falhas que elas têm, por muitas vezes desviar-se do seu caminho. E então, este sacerdote deveria ser assim, porque também ele era rodeado de fraqueza, ou seja, numa linguagem mais literal do texto, ele era vestido de limitações, porque ele era um ser humano pecador, ele era um homem pecador, e ele precisava também, como diz o texto, oferecer pecados por si mesmo e pelos homens, como nós vimos ali no texto de Levítico, quando nós lemos. E não apenas isso,
Diz o texto que ele devia ser também chamado por Deus. Nenhum sumo sacerdote poderia se auto-intitular. Ninguém podia bater lá na porta de Moisés e dizer assim, Moisés, eu quero ser sumo sacerdote, o que eu faço? Está aqui o meu currículo. Como que eu faço para ser? O que eu tenho que estudar? Qual faculdade que eu preciso fazer? O que eu preciso agir? Não, ele tinha de ser chamado por Deus. E os únicos que eram chamados por Deus para fazer isso, eram a família de Arão. Era Arão e os seus descendentes que posteriormente deveriam ocupar este ofício. Eles foram designados por Deus para essa tarefa. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos para essas 4 representações, nós verdadeiramente vemos o Senhor Jesus cumprindo cada uma delas de maneira perfeita. A primeira qualificação, por exemplo, o coloca diretamente na linha do sacerdote araônico. Ele não era apenas Deus, mas ele era totalmente humano e foi selecionado para servir o povo de Deus. Ele veio da linhagem de Davi. Ele veio da tribo de Levi. Ele era o sacerdote perfeito que seguia essa linhagem de Arão. Ele verdadeiramente era o homem que poderia oferecer os sacrifícios, poderia representar o povo. E em segundo lugar, os sacerdotes representavam o povo de Deus em assuntos espirituais. E o que Cristo fez na cruz do Calvário? O que Cristo fez com toda a sua vida? Quando Ele ensinou, quando Ele ofertou a si mesmo como oferta pelo pecado, sendo Ele o próprio sacerdote e Ele a própria oferta. Em terceiro lugar, a terceira qualificação, e esta aqui talvez seja o grande contraste entre os sacerdotes humanos e Cristo, porque os sacerdotes humanos eram rodeados de fraqueza. Jesus Cristo, porém, era verdadeiramente humano, porém sem pecado. E mais do que isso, Ele é o que verdadeiramente se compadece de nós. Sabe o que é sentir a nossa dor, estar na nossa pele de uma forma bem generalizada, nós podemos dizer assim, como nós vimos no texto, ali no capítulo de número 4, que ele verdadeiramente sabe o que é ser tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E por fim, ele é o único sacerdote designado por Deus para um ofício, para o seu ofício eterno, como nós vemos aqui. Ele foi chamado por Deus para cumprir este mandamento, para cumprir esta obra redentora, para satisfazer. Então, essas qualificações do sumo sacerdote da época, o sumo sacerdote humano, se cumprem verdadeiramente em Cristo. Mas não apenas isso, não é apenas com essas 4 qualificações que o autor aos Hebreus vem falar da superioridade de Jesus. Ele ainda vai falar de qualificações que só o nosso sumo sacerdote perfeito tem, que é o Senhor Jesus Cristo, e elas estão então no versículo de número 5 a 10, certo? E ele fala aqui especificamente de 3 qualificações de Jesus, que só Jesus tinha, que só o Senhor Jesus teve, e que os outros não tiveram. E a primeira delas então é, que Jesus, ele foi chamado e exaltado por Deus. Veja o que diz os versículos de número 5 e 6. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho e hoje eu te gerei você. E outro lugar diz também: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui mais uma vez ele está usando o texto, 2 salmos especificamente, o salmo de número 2 versículo 7, que ele usou no capítulo 1 versículo 5, para falar da majestade, da divindade do Senhor Jesus, e também do salmo 110 para falar do seu sacerdócio. E aqui então ele mais uma vez utiliza este texto, esses 2 textos da antiga escritura, para poder mostrar que Jesus ele é melhor. Primeiramente porque ele não glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote. E aqui é interessante que faz um contraste com os sumos sacerdotes da época. Porque como eu disse na última pregação, este ofício havia sido pervertido ao longo do tempo.
como Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes da época de Jesus, 2 sumos sacerdotes, 2, era para existir apenas um. E outros sumos sacerdotes, eles iam tomando esta posição, não porque eles pertenciam verdadeiramente à linhagem de Arão, mas porque eles eram indicados pelos oficiais romanos. Roma, ele tinha uma certa ingerência sobre a religião judaica naquela época, e por causa dessa ingerência, muitos, para tentar assim, a ideia do Império Romano era sempre manter a ordem, manter a paz, a estabilidade, que os povos que ele dominasse ali, podiam exercer a sua religião, porém que eles não fizessem algazarra ou revoltas contra o Império. Então, ele acabava indicando nomes de pessoas para posições muito altas naquelas regiões. E como o sumo sacerdote era considerado uma posição de prestígio, era considerado uma posição de grandeza, ele indicava determinados nomes. E muitos que desejavam esse cargo, talvez pelo orgulho, pelo dinheiro, pela ganância, pela vaidade, eram colocados ali por autoridades romanas em determinadas questões. E aqui então o autor fala que Jesus ele não glorificou-se a si mesmo para ser sumo sacerdote. O objetivo de Jesus não era: eu quero fazer tudo para me tornar o sumo sacerdote e ser grande. Não. Aqui Jesus não era imbuído desta vaidade, destes sentimentos, mas quem o glorificou foi o próprio Deus. E a ideia da glorificação aqui diz respeito à exaltação de Cristo. O Filho de Deus, ele foi exaltado, ele passou pela morte, ressuscitou dos mortos, a morte já não tem mais domínio sobre ele é a segunda pessoa da Trindade. Por isso que ele utiliza este Salmo 2, no versículo 7, que diz, o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho e hoje gerei você. Para mostrar que o Messias era verdadeiro Deus, assim como o Pai era. E além de tudo, ele fala também a respeito de um outro salmo, onde ele vai identificar um outro sacerdote, cuja linhagem era desconhecida, e muitos a tinham até como uma própria cristofania, ou uma teofania, uma manifestação de Deus, que é o sacerdote Melquisedeque. Como diz o Salmo de número 110, versículo 4, o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui ele está se referindo àquele rei de Salém, lá nos dias do patriarca Abraão, a quem Abraão, ele verdadeiramente entregou o dízimo de tudo que tinha, como uma oferta verdadeira ali pela sua vida. E ele recebeu aquela oferta. O Salmo 110 é um salmo messiânico que fala da majestade do Messias, que fala da realeza que esse Messias teria, mas não apenas da realeza, mas do seu sacerdócio perante o povo. E aqui então, esse autor, ele vai mostrar que Jesus é o único que cumpre, de fato, esse sacerdócio real. Este sacerdócio real que foi descrito por Davi, profetizado por Davi. E essa figura, Melquisedeque, quem foi ela? Foi uma figura meio enigmática. Muitos entendem que ali, quando ele apareceu, do nada, não tem relato de onde ele vem, de quem ele é filho, né? Não é como no interior. No interior a gente se conhece as pessoas pela filiação delas, né? Tipo, você é filho de quem? Ah, eu sou filho do Oséias. Ah, o Oséias lá, filho do seu Benjamim e tal, né? Mas aqui, Melquisedeque simplesmente aparece, não tendo genealogia, não tendo nenhum relato por detrás dele, porque muitos teólogos tomam que essa era uma figura divina que estava aparecendo ali. Sendo divino ou não, sendo uma cristofania ou não, ele era um sacerdote que recebeu uma oferta, ele era rei, e ele tinha uma linhagem desconhecida. Por isso então, ele vai ser aqui o sacerdote eterno, é considerado como aquele que é real, como aquele de maior valor, antes mesmo de ser instituído o sacerdócio de Arão.
Arão foi instituído como sacerdote depois ali que eles saíram do Egito, quando a lei já havia sido dada, quando estavam sendo construído ali o tabernáculo, e então Jesus ele cumpre, ele tem uma característica que Arão não tinha, que ele era verdadeiramente eterno. Ele era do sacerdócio real, ele era de uma linhagem superior, de uma linhagem diferente. E não apenas isso, mas uma segunda qualificação de Jesus como um perfeito sumo sacerdote, é que ele foi submisso ao Pai. Veja o que diz os versículos de número 7 a 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E não apenas isso, ele vai dizer que esse Jesus, nos dias da sua carne, embora ele fosse o Filho de Deus, ele verdadeiramente ofereceu um sacrifício que era maior. Se os sacrifícios dos sacerdotes humanos era composto de animais, de sangue de animais, de ofertas de cereais, o sacrifício de Cristo, ele é composto de orações, de súplicas, de lágrimas, de clamor pelo seu povo. E aqui, meus irmãos, é claro, uma alusão direta aquele episódio do Getsêmani, onde Jesus intercede, onde ele roga ao Pai para que passasse dele aquele cálice, onde ele tem ali um sofrimento angustiante do peso do pecado. Ele começa a sentir ali naquele momento, naquele jardim, as agruras do pecado, a dor por causa dos pecados da humanidade toda. E essa oração aqui de Jesus, foi a oração que ele ofereceu diante do altar do Senhor. E além de tudo, meus irmãos, a vida do Senhor Jesus Cristo é um arquétipo, a vida de oração dele é um arquétipo para nós. Ele viveu em oração, e a oração mostra o quê? A submissão dele ao Pai. Ele mesmo sendo o próprio Deus, ele realmente buscava o Pai em todo momento para cumprir a sua vontade. Ele ia onde o Pai o mandava e o ordenava, onde o Pai queria que ele estivesse. Ele apenas ofereceu estas orações, esse sacrifício que é empático com nós todos. João vai falar ali da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, e partindo daquilo você pode ver a riqueza da vida de oração do nosso Senhor, que mostra o que? A sua submissão, a sua dependência. Mas não apenas isso, meus irmãos, mostra a obediência perfeita do nosso Senhor. Diz aqui que ele foi ouvido por causa da sua reverência a Deus. Deus o tirou da tumba, da sepultura no terceiro dia, porque ele era dependente, porque ele obedeceu a Deus verdadeiramente, porque Deus tinha um propósito a cumprir ali, por causa da sua piedade, por causa da sua vida de reverência ao Senhor, do seu temor a Deus em todas as coisas. E embora ele fosse filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Essa frase que às vezes pode ser enigmática para nós, pode causar algumas perguntas, mas Jesus teve que aprender as coisas que ele tinha de aprender, que ele fez. Jesus, ele aprendeu pelo seu sofrimento. Se ele não tivesse aprendido, ele não teria se tornado a oferta verdadeira, o sumo sacerdote perfeito. Mas aqui, meus irmãos, essa frase chama muita atenção, porque o autor está falando verdadeiramente ali às pessoas que estavam vindo. Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele como nós, teve de aprender a confiar, teve de aprender a lei de Deus, teve de aprender os mandamentos. Assim como nós somos submetidos a um ensino da palavra de Deus, e já aprendemos
muitas vezes mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, por causa do nosso pecado, por causa das nossas fraquezas. Jesus, ele também se submeteu ao Pai em sua natureza humana para aprender a lei de Deus, para obedecer a lei de Deus. É claro que não da mesma maneira que a gente, porque como eu disse, a gente às vezes aprende por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, porque fracassamos aqui ou acolá, mas Cristo não. Ele aprendeu desde cedo o sacrifício, o sofrimento que a sua obediência lhe causaria. Quando diz aqui que ele aprendeu a obediência, ele aprendeu por meio da... que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, é mostrar aqui o lado do sofrimento que acompanhou a obediência de Jesus ao seu Deus. A obediência de Cristo o levou a sofrer na cruz do Calvário. A obediência de Cristo o conduziu a uma autonegação, conduziu a um sacrifício pelos outros. Cumprir a lei perfeita de Deus iria requerer dele o quê? Que ele sofresse por causa dos pecados. E mesmo sabendo disso, Cristo não esmoreceu, Cristo não desistiu. E isso constitui-se aqui, meus irmãos, uma palavra de encorajamento para aquelas pessoas que estavam o quê? Como eu disse, querendo retroceder. Está muito difícil. Estou desempregado, estou sendo perseguido, fui abandonado pela minha família, porque eu, sendo judeu, virei cristão, agora todo mundo me expulsou de casa, ninguém me fala comigo, eu estou sem lugar para morar, eu estou sem roupa para vestir, eu estou sem coisas para comer, é melhor eu voltar para o judaísmo e ficar na casa do meu pai quieto. Jesus, ele foi o verdadeiro exemplo de obediência, de sofrimento por causa da obediência à palavra de Deus. E aqui então, ele chama a atenção dessas pessoas. Por isso que Jesus, ele verdadeiramente se tornou aqui, o sumo sacerdote perfeito, porque ele sofreu, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele pode nos ajudar também a passar pelos nossos sofrimentos. E por fim, a terceira qualificação que o autor aos Hebreus destaca nessa carta, estão nos versículos de 9 e 10, que diz o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, a terceira qualificação é que Jesus, ele foi designado sacerdote eterno pelo Pai. Por causa da sua obediência, por causa do seu sacrifício, ele verdadeiramente é o único que pode oferecer sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Quando diz aqui que ele foi aperfeiçoado, não é que Jesus tinha falhas, ou que Jesus não estava pronto, não, é porque estes sofrimentos de Jesus, eles verdadeiramente, vamos dizer assim, eles verdadeiramente contribuíram para que ele pudesse oferecer um sacrifício de uma vez por todas, sendo desnecessário todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento. Por meio do seu sofrimento, por meio da sua morte vicária, por meio da sua vida, da sua submissão a Deus, ele então pode agora dar salvação às pessoas. Diz aqui que ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E veja, para quem ele está dirigindo essa salvação, autor da salvação aqui é o mesmo que fonte de salvação eterna. Ele pode dar salvação a todas as pessoas, mas quem são essas pessoas? Aqueles que obedecem verdadeiramente a Deus, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que creem nos seus mandamentos, aqueles que confiam em última instância verdadeiramente no Senhor. Se você confia verdadeiramente em Deus, então a sua vida, ela deve ser de obediência, ela tem de ser de obediência à palavra de Deus. Não adianta você dizer que professa a sua confiança em Cristo, mas vive contrário, completamente contrário aos seus mandamentos, às suas palavras. Jesus, ele vem
para salvar aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele e vivem de acordo com ele, de acordo com a palavra de Deus. E ainda então o autor fecha esta passagem, mostrando que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele corrobora aquilo que ele disse no começo desta carta, no versículo de número 5, ao dizer que ele é um sacerdote eterno, que ele é um sacerdote de uma linhagem sublime, superior àquela de Arão, por causa do seu sacrifício, porque ele foi recebido em glória, depois de ter passado por toda a sua humilhação, depois de ter encarnado, vivido como um homem, obedecido perfeitamente à lei de Deus, passado por todos os sofrimentos que desdobram da sua submissão e da obediência a Deus, de acordo com os decretos de Deus, ele morreu, ressuscitou e então está exaltado à destra de Deus, e ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, como nós cantamos aqui junto ao Pai. Ele ora pelo seu povo em todo o tempo. Finalizo aqui, irmãos, com apenas 3 aplicações para nós refletirmos aqui, dentre tantas coisas que poderiam ser ditas. A primeira delas é que Cristo se compadece de nós e conhece o nosso sofrimento. Irmãos, nós não precisamos de mediadores fracos, pecadores. Nós precisamos de um mediador perfeito para nos conectar a Deus. E o único que cumpre essas categorias é o Senhor Jesus, porque Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro homem. Ele é poderoso para satisfazer toda a lei de Deus e toda a justiça de Deus, mas Ele também é homem perfeito, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus e se compadece de nós. Se você experimenta por dias difíceis, se você luta contra o pecado, contra as tentações, se você está vivenciando, dias de pensamentos ruins, dias de coisas ruins, sentimentos ruins, se você experimenta essas coisas, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele se compadece de você, Ele ora por você, Ele está intercedendo por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, Ele ofereceu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Em segundo lugar, eu destaco que Ele é o verdadeiro Deus que nos salvou dos nossos pecados, só Ele, meus irmãos. No mundo há tantas narrativas, há tantas religiões, que vão destacar ali os seus gurus, os seus profetas, os seus mestres, mas nenhum deles satisfaz verdadeiramente aquilo que Deus pede, senão o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem de estar firmada nele. Salvação só existe em Jesus. Eu falo a você que talvez nos acompanhe ali pela nossa transmissão da internet, você que nunca viveu numa igreja, que nunca cresceu numa família cristã, e talvez isso te chame a atenção. Jesus é o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele verdadeiramente é o único que pode nos resgatar da nossa condição de pecadores. Se você percebe esse choque neste mundo caído, se você percebe todas as tristezas, as dificuldades, a dor, a lamentação que acompanha todos os povos do mundo, isso tem uma causa, a causa é o pecado, e só Jesus pode nos tirar, nos livrar dessa situação. Por isso, corra para Cristo, agarre-se ao Senhor Jesus. E em terceiro lugar, gentios e judeus são chamados a confiar nele. Irmãos, depois que Jesus Cristo veio a este mundo, Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Tanto árabes, muçulmanos, católicos, romanos, qualquer pessoa, hindus, pessoas que não têm religião nenhuma, elas precisam confiar no Senhor Jesus Cristo para serem salvas. E confiar no Senhor Jesus demanda o que de nós? Segui-lo, ouvir a sua voz, atender o seu chamado verdadeiro e obedecer a sua palavra. Confiança demanda a obediência. Confiança demanda um custo de nós enquanto cristãos.
Nós temos orado nesses últimos dias por causa de todos esses conflitos na Palestina, dessa guerra na Palestina, por causa desses ataques terroristas que aconteceram ali em Israel. E a nossa oração é para que as pessoas sejam salvas, para que eles encontrem verdadeiramente o Cristo. A oração que nós temos de ter é para que os judeus verdadeiramente abram os olhos e vejam o Cristo, o sumo sacerdote perfeito que foi levantado dentre os céus. A nossa oração é para que palestinos, árabes, conheçam a Jesus verdadeiramente e voltem-se para Ele, porque a paz está apenas no Senhor Jesus Cristo. Não está em diplomacias, não está em acordos bilaterais, mas está no Senhor Jesus Cristo, quando nós nos voltamos unicamente para o Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê graça em todo o tempo. Vamos colocar em pé e vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós voltamos o nosso coração para Ti nesta hora, sabendo, ó Deus, que Tu tens um plano maravilhoso por meio do Senhor Jesus para todas as pessoas da terra. Todos os povos da terra podem se voltar para Ti, pois Tu és o sumo sacerdote perfeito. Tu és aquele que cumpriu toda a perfeita e santa lei do Senhor Deus. E pode verdadeiramente, Senhor, oferecer sacrifícios por nós, ó Pai, por causa dos nossos pecados. Nós queremos aqui, Senhor, confessar, ó Deus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e o verdadeiramente homem, que morreu em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. Cremos verdadeiramente, queremos nos apegar com todo o nosso coração a esta verdade. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar esse caminho de obediência esta semana. Quantas são as tentações que vêm, Senhor, para nos seduzir, para nos enganar. Quantos são os desejos caídos da nossa carne, que tentam nos levar para distante de Ti, meu Senhor. Ajuda-nos verdadeiramente, ó Pai, a obedecer a Ti, por obra do Teu Santo Espírito, daquilo que o Senhor tem feito em nosso lugar. Oramos em favor, Senhor Deus, das pessoas que estão experimentando essa guerra, essa coisa terrível que está acontecendo no Oriente Médio. Oramos, Senhor, pela paz entre israelenses, palestinos, mas não uma paz, Senhor, que se desfaz a qualquer custo, mas uma paz permanente e verdadeira, que só se encontra no Senhor. Que eles ouçam, Senhor, que os judeus ouçam de Ti. Que Paulo, ó Deus, que cumpra-se as palavras que disse o apóstolo Paulo, que eles ouçam a palavra, se convertam, e a igreja venha crescer e frutificar cada vez mais, por causa da crença deles, ó Deus, por causa da fé que eles professam no Senhor Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor dê graça, Pai, a todos os que estão sendo martirizados por esta guerra neste momento. Nós assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, desde agora e para sempre. Amém.